Que alegria ter você comigo em mais um episódio do nosso podcast Sport SA. O que a gente fala aqui de esporte, história de vida, qualidade de vida, negócios do esporte. O SA lá é pra gente falar de esporte, de negócios do esporte. E hoje eu tenho uma pessoa aqui super especial, uma honra tê-la aqui comigo. São 30 anos ligados ao futebol. Hoje, no futebol, a gente tem um discurso muito em prol da mulher, lugar de mulher é onde ela quiser. A gente normalizou a mulher estar lá no campo, seja como árbitra principal, como assistente, a famosa bandeirinha. Tudo normal, né? E a sociedade tem lutado para que se normalize ainda mais. Mas quando ela começou, tudo era muito diferente. Ana Paula, que prazer ter você aqui comigo. Obrigado por ter aceito o convite. A gente vai conversar uma horinha aí, eu tenho certeza que vai ser bacana. Marcelo, o prazer é meu de estar aqui com você. Já foi meu professor, tá, gente? Quem não sabe, já foi meu professor e orientador, inclusive faz um trabalho belíssimo com a arbitragem paulista, orientando, né, sobre como lidar com as redes sociais. E eu acabei tendo um problema nesses 4 anos que eu lá estive com redes sociais, mas assim, é uma honra estar aqui, batendo esse papo contigo, viu? Legal, obrigado de coração. E vou começar por essa minha abertura, né? Diga. Hoje, Ana, é até um pouco piegas, talvez brega, perguntar o que você acha da mulher no futebol. Mas vamos fazer essa viagem no tempo. Vamos tentar fazer com que quem está acompanhando a gente aqui volte 30 anos. E responder lá 3 décadas atrás. Como é que acontece uma mulher ali num campo de futebol? Nossa, eu digo que foi um acaso da vida, né? Primeiro eu quero agradecer, no meu caso em especial, a Edilene Siqueira, que é a árbitra pernambucana, que em 93 foi a primeira mulher a bandeirar um jogo importante da Copa do Brasil. Lamentavelmente, naquele jogo ela foi agredida, então já que a gente está voltando no tempo, para mostrar como era o acesso. Era muito difícil se chegar, e quando se chegava, sofria muito, como eu posso dizer... Não é só questão de preconceito, mas é a questão da vulnerabilidade, da fragilidade da mulher. Será que esta mulher está preparada para estar nesse campo onde há vários gladiadores? Vale dizer que de lá para cá, o comportamento também dos atletas mudaram muito, né? A forma, eu falo que na época em que eu atuava, a personalidade, a maneira, as expressões eram totalmente diferentes do que a gente vê hoje. Hoje é uma outra geração, é com uma outra cabeça. Então, acho que o primeiro ponto é uma questão cultural mesmo. Acho que a Edilene em 93, a própria Leia Campos em 70, que eu não era nem nascida, deve ter vivido situações absurdas. Eu vivi muitas situações absurdas na minha época, mas eu entendo que já foi brandas comparada ao que elas viveram. E acredito que as meninas que estão hoje também vivem suas situações, suas questões, mas já muito mais brandas do que a que eu vivi. E acredito que esse é o processo evolutivo, e eu entendo que a arbitragem feminina do Brasil, ela contribuiu muito não só para o desenvolvimento da mulher dentro do campo de jogo como árbitra, mas também para a divulgação do futebol feminino. Eu acho que as primeiras mulheres que pisaram no campo de jogo foram as árbitras, com essa luta. E essa luta, de uma maneira indireta, acabou contribuindo também para o crescimento e para a luta do direito de jogar futebol, né, das nossas jogadoras. Você citou alguns nomes, né, na década de 70, de 80, 93, mas se a gente falar sobre o aspecto midiático, assim, você foi a primeira grande famosa, né, a árbitra famosa. Acho que isso traz um adendo ainda maior para essa questão da mulher, do assédio, aqui não é o seu lugar. É que eu era um estereótipo, vamos falar assim, diferente, porque naquele momento as mulheres que participavam do jogo eram entendidas como masculinizadas, né? E que graças a Deus que isso caiu por terra nos dias de hoje, que bom. Então tinha essa associação, que a mulher que jogava bola, a mulher que atuava no futebol era uma mulher masculina. Mas vale entender também que dependendo do esporte que você pratica, o seu corpo acaba ficando um pouco masculinizado mesmo por uma questão da prática esportiva. Fisiológica. Não tem muito o que fazer. E no meu caso, eu vinha com uma mulher magra, alta, com essa elegância da... Nossa, uma mulher que está no futebol que é feminina. Uma mulher feminina. Feminina sem no futebol. pleonasmo isso. Isso é raro. E ao mesmo tempo que isso me colocou na mídia, também me atrapalhou. Eu sempre digo que eu sempre vivi essa linha tênue entre o amor e o ódio, né? Entre a admiração e a não admiração, né? A competitividade e assim vai. O merecimento, reconhecimento e o não merecimento.
Aquela questão de você querer desqualificar a profissional. Então, eu acho que o meu grande diferencial, além da qualidade técnica, eu sempre fui muito dedicada à questão técnica, era esse fato de ser uma mulher no campo de futebol, com personalidade, com esse timbre de voz que você está ouvindo. Não sou brava, gente. Herdei isso da mamãe. Minha mãe, nordestina, caráter forte, né? Forte, mas ao mesmo tempo delicada. Então eu acho que esse foi o tempero que me levou a me tornar, naquele momento, uma personalidade ou um personagem do futebol, vamos dizer assim. Um personagem marcante. Não tenho receio nenhum de dizer isso. Foi um personagem muito marcante para a época. Hoje, passados 20 anos, não os 30 todos, você tem noção do seu tamanho nisso? Porque hoje, Ana, e eu tô fazendo esse esforço aqui desde o começo, acho que vou fazer até o final, torna-se até piegas a gente falar o que você acha da mulher hoje apitando, da mulher lá auxiliando, mas ali ainda é muito marcante, né? Numa sociedade extremamente machista, enfim, com todos os problemas que envolvem a mulher no futebol. Qual que foi o seu tamanho ali? A sua importância para falar, ó, Nossa. é assim, pode ser uma mulher feminina, pode estar aqui também. Marcelo, eu vou ser muito honesta com você e agradeço muito a Michele, que é minha coach, né, Michele Sampaio, a minha terapeuta. Eu confesso para você que eu não tinha noção da dimensão do que a Ana Paula Oliveira representa para o futebol. Eu acho que eu estou começando a ter essa consciência agora, na gestão e nesse novo processo que eu estou vivendo da minha vida, uma vez que eu saio da gestão do futebol momentaneamente, diga-se de passagem. Porque quando eu era árbitra, a minha única preocupação na ingenuidade do jovem atleta era fazer o meu melhor. Eu sabia que ali eu estava competindo com homens com uma qualidade absurda e que eu precisava me colocar no mesmo patamar deles. E a minha meta naquela época era assim, eu preciso ter o respeito dos meus pares, porque eu não era respeitada. Então esse foi o primeiro grande desafio que eu tive lá. E ao lutar para ter esse respeito, eu acabei ganhando uma notoriedade que eu não sabia controlar para aquele momento. Sabe? Eu não tinha essa dimensão assim, era uma menina que queria respeito, que queria ajudar a família e que também era uma válvula de escape para mim o esporte, por isso que eu acho que eu trabalho tanto pelo esporte, quero continuar atuando no esporte, porque o esporte mudou minha vida. Eu venho de uma família com vários problemas domésticos, e qual era a válvula de escape? O futebol. E eu acabei me destacando pela feminilidade, que a gente acabou de dizer aqui, pela competência técnica e para as mulheres se identificarem comigo como uma pioneira num novo conceito. Estou falando dos finais dos anos 90 e início dos anos 2000. Agora, como gestora, eu passo a ter essa consciência maior porque a importância da voz, de ter coragem de se expressar, de ter coragem de se colocar, de falar, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Eu não me sujeito mais a isso. Porque por muito tempo nós mulheres queríamos somente isso, o respeito. Eu acho que só o respeito já não nos basta mais. Ele já tinha que estar inserido na nossa sociedade. Então a gente brigou primeiro para ter respeito. Agora a gente está brigando para ter espaço, para depois brigar para ser ouvidas. Então olha como a gente evoluiu. Então a minha preocupação naquele momento primário era adquirir respeito. E por meio dessa ânsia e esse desejo de querer respeito, eu sempre trabalhei muito, sou perfeccionista, como a Michele fala comigo, resolvi trabalhar as minhas qualidades técnicas, porque eu acredito que as pessoas podem falar qualquer coisa a seu respeito, mas não podem criticar ou questionar o seu trabalho, uma vez que você entregue ele com qualidade. Porque hoje com os haters você é mil coisas, né? Mano, mas você não tinha um hater, desculpa te cortar, mas eu não posso perder esse embalo aqui. Lá em final de 90, 2000, você não tinha os haters, porque não tinha aí a rede social, não os haters, pelo menos, constituídos como hoje são, né? Mas ao mesmo tempo, a sua personalidade te fazia apitar um clássico e ao mesmo tempo ter uma naturalidade, não sei se total, mas aparentemente total, para fazer foto, para fazer revista, para dar entrevista, para se comunicar. Quer dizer, você também desafiava ainda mais o mundo que já era de porrada. Na verdade, olha, boa essa sua colocação, porque assim, como eu tava com aquele desejo absurdo de querer respeito, e eu falava assim, como eu vou conseguir esse respeito? O único caminho para uma menina que teve uma condição financeira boa até os 10 anos, aí a minha família perde tudo,
e eu vou viver numa zona de risco, numa região periférica da cidade de Sumaré, uma quadra da favela. Na verdade, eu só não estava na favela por uma quadra. Então você vê, você era de uma classe média para alta e a sua vida ser desconstruída numa nova realidade. Você se assusta. E você fala assim, nossa, para eu conseguir sobreviver agora, eu preciso investir em educação. E quando eu vou para o futebol, eu sou provocada ao tempo todo, eu sou indagada, questionada. E eu falava assim, meu Deus, como eu vou lidar com isso? Porque eu já era considerada um tourinho bravo em casa, né, pra mamãe. Sempre fui uma Rebelde. menina de... Não rebelde. Se você perguntar pra minha mãe, chamar ela agora no telefone, ela fala assim, não, Ana Paula nunca me deu trabalho. Mas ela sempre foi questionadora. Personalidade forte. Eu sempre fui indagadora. Nunca desrespeitei mamãe, nunca dei trabalho de ficar até tarde da noite na madrugada, não. Disciplinamente... A minha conduta que vocês veem hoje é que eu tenho desde pequenininha. Mas eu sempre fui de questionar o porquê. Para que é isso? Por que é aquilo? Sabe? Colocar o pai à prova o tempo todo. E os meus pais tinham só a 5ª série. E por muitas vezes mamãe falava assim, minha filha, eu não tenho resposta para suas perguntas. E aí minha mãe foi a primeira incentivadora a falar, então vou te levar para os estudos. Minha mãe era servente de escola e me colocou contato com os professores. Olha que bacana. Então com os professores eu perguntava os porquês. E quando eu entrei no futebol, eu fazia faculdade de administração, porque eu sou técnica em administração. Comecei a faculdade de administração, trabalhei muito com RH e tudo mais, mas eu sentia que essa matéria não me dava a condição de lidar com jornalistas, com aquela pessoa mal educada que me ofendia e que naturalmente eu acabava reagindo de forma grosseira também. Eu falava assim, mas esse não é o caminho. Mas eu que fui criada em berço adventista, falei, não está condizendo com a formação que eu recebi, né? Porque mexe com o seu âmago. Claro. E mais com os problemas que eu tinha na infância com o papai. E aí eu tive um tutor, que foi o Reinaldo Carneiro Bastos, eu lembro, que ele falou assim, Ana Paula, eu estava com 23 anos, eu tinha largado a faculdade de administração por causa do futebol, tá na hora de você voltar a estudar e eu vou sugerir que você faça comunicação social. Ele, por quê? Ele falou assim, não, porque eu já percebi que você fala bem. Só que você precisa melhorar esse seu vocabulário. Por causa da faculdade de administração, né, e tudo mais. E aí eu fui para a faculdade de administração, saí da faculdade de administração e fui para a faculdade de jornalismo. E aí foi uma abertura, assim... Eu digo que ter feito comunicação social foi abrir um mar de possibilidades para mim, porque eu já não me via só no campo de jogo, entende, Marcelo? Eu já conseguia me ver não só no campo de jogo, mas com capacidade de ir para uma reunião de árbitros e me colocar, porque mulher não falava naquela época. Era só os homens. Eu imagino. Uma mulher falar igual. Eu lembro uma vez que a gente teve uma reunião com os FIFAs, eu era FIFA, isso é coisa de bastidores. E eu não me alimentava direito para ir para os jogos. E aí reuni os FIFAs, eu fifinha, novinha, 24 anos. E reuni os FIFAs, e aí o presidente falando, aí todos os homens falaram. Mulher não falava. Aí eu levantei a mão. Aí todos olharam assim, eu falei, eita, mas eu vou falar. Porque o presidente perguntou o que faltava para nós. Eu falei, presidente, eu preciso de comida. Eu preciso me alimentar no vestiário, porque eu viajo 2, 3, 4 horas para ir para um jogo. Eu ainda não tenho condições de almoçar em grandes restaurantes. Eu preciso pelo menos de uma fruta e de água no vestiário. Porque isso me ajuda. Eu já estava nesse momento investindo em nutrição, numa mudança. Uma vez que eu entro na FIFA, eu tinha que investir em mim. E eu lembro, Marcelo, que os árbitros FIFAs, depois, quando eu saí da sala, me mataram. Onde já se viu você falar daquela maneira com o presidente, que não tem comida no vestiário, você expôs todos nós. Eu falei, não, vocês não comem? Vocês não reclamam que falta água para hidratar? Só não falaram. Só não falaram. Eu falei, não, então eu não fui mal educada, eu fui direta. E eu falei, presidente, preciso me alimentar. Igual agora, eu vim para a reunião com o senhor, saí de casa 2 horas da tarde, essa reunião foi 5h30, que ele nos atendeu, e eu ia para o jogo das 9h45, ali no antigo Parque Antártica, né? Que agora é o Allianz Parque. Eu falei, então, eu não jantei. E eu almocei 1h da tarde. Aí ele falou assim, aí ele pegou o telefone, imediatamente ligou para a equipe do Palmeiras na época. Quando eu cheguei, tinha... Banquete. Marcelo, você tá entendendo? Uma criança, 23 anos, você tá naquela fase que você tá comendo igual um touro. Eu comi antes, durante e depois.
E hoje se estabeleceu, né? Porque hoje os clubes fazem pros árbitros ali uma água, um suplemento. Isso virou uma normativa. Então, você falando da importância da comunicação, eu acho que eu sempre fui muito ousada. E eu acho que a educação que eu tive na igreja também me ajudou a enxergar fora da caixa. Eu sempre me considerei uma menina que enxergava as coisas de forma diferente, sabe? Então, essa questão da alimentação, a questão do tempo de sono, do descanso, que hoje a gente discute, eu já me preocupava com isso lá atrás. A questão de você analisar os seus jogos, eu falava assim, nossa, para eu conseguir respeito desses árbitros, eu preciso ter um diferencial. Eu preciso ser diferente. Eles precisam me respeitar, porque eles nem falavam comigo, Marcelo. Eu ia pro jogo, era só, oi, bom dia, boa tarde. Não tinha diálogo com a mulher. Eu falava, meu Deus do céu, a não ser quando eu vinha pra te chavecar, entendeu? Fora isso, não tinha diálogo. Era simplesmente um objeto. Desculpa falar, mas era um objeto. Aí eu falei, não, qual a melhor maneira de eu conseguir conquistar? Com trabalho. Se eu aumentar o meu número de acerto, as pessoas vão falar, opa, é diferente. A postura. Comecei a corrigir postura. Eu ia na frente do espelho, ficava horas trabalhando a postura. Como eu ia jogar o braço, como eu ia levantar o braço, como eu ia olhar pro atleta quando fosse falar alguma coisa. Se eu tivesse que responder um atleta, como eu responderia? Seria o tom de voz, eu seria grosso, não seria? Então eu comecei sozinha. Tudo treinado, planejado. Planejando. Aí que chegou um momento que eu me vi numa semifinal de Campeonato Paulista, que foi, olha aí, Portuguesa Santista e São Paulo, passa São Paulo, uma final em 2003, se eu não estou equivocado, um jogaço, foi um jogão, e eu acerto 4 lances que, se você me perguntar como você acertou, eu falo, foi Deus. O meu anjo da guarda estava do meu lado, porque foram lances extremamente difíceis, e eu acertei todos, fruto de muito trabalho. Sempre me trabalhei muito, sempre estudei muito, sempre me dediquei muito. Mas eu acho que mais do que isso, eu sou muito espiritual. Eu acho que tinha uma energia ali cuidando da Ana, sabe? E foi um jogo ímpar. E ali eu falei, sabe quando você termina o jogo? Que você entra no vestiário, que você fala assim, nossa, eu preciso ver a TV porque não sei se eu acertei todos. E aí quando o seu pai te liga, né? Na verdade, meu irmão, a gente conversou depois que o papai só falou comigo na final. E você chega em casa e vê os jogos, os lances, e você fala assim, eu acertei tudo isso, hoje... Aí o pessoal fala que eu sou marrenta, né? A Michelle me chama de marrenta também. Aí eu falei assim, hoje eu conquistei o respeito desses caras. Sabe quando você... Porque assim... Isso não é marra, né? Personalidade, não, mas sabe por quê? Lances, As pessoas precisam entender, igual muita gente fala assim, a Ana se autopromove. Não é que eu me autopromovo. Eu nunca recebi um elogio na minha carreira, nem do meu pai, na minha construção. Então, se eu não tivesse essa força interior de falar assim, você tá fazendo certo, você tá no caminho... O que eu ouvia? Você é uma gazela, você corre feio, mulher não deveria estar aí, o que você tá fazendo no campo de futebol? O lugar da mulher é na cozinha, você tem que aprender a cozinhar, e modéstia à parte eu cozinho muito bem, porque eu sou de uma geração que lavar, passar, cozinhar, se a mãe que não ensinava isso pra filha era considerada mamãe, e minha mãe é uma excelente mãe, sei fazer tudo, inclusive... engomar a camisa, né? Fazer a goma da camisa bonitinho, dobradinho, de calça, os vincos. Aprendi com muita maestria. E cozinho razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Dá pra conquistar pelo estômago. Então, assim, era isso que a gente ouvia. Então, se eu não tivesse essa coisa, hoje eu fiz um bom jogo, hoje eu tô inteira que eu consegui fazer um bom trabalho, como eu ia seguir pro próximo jogo? Igual na gestão. Eu vivi experiências como gestoras... extraordinárias, assim, vivi momentos lindos, mas vivi momentos horríveis, de humilhação extrema, e a gente tem que parar de ter medo de falar isso. O futebol é complicado, eu amo... complicado você ia falar machista, não? Olha, eu ia falar uma palavra carioca que é muito forte, porque eu vivi muito tempo no Rio, mas às vezes o futebol é escroto com a mulher. Entendeu? Ou com o frágil, ou com o vulnerável. A gente não foi ensinado para perder. A gente é ensinado para ganhar. E quando você perde, quase ninguém abraça o perdedor. Já percebeu disso? Então, assim, é da nossa cultura, a gente não aceita isso. Então, eu fui muito humilhada. Não só quando árbitra, como árbitra, mas também como gestora. E aí você tem que chegar em casa, tomar um banho de água gelada, chorar no chuveiro e falar assim, eu estou no caminho certo? Eu sei o que eu estou fazendo? Talvez eu esteja enxergando algo que ninguém esteja, eu preciso continuar?
Porque uma coisa que eu aprendi com um dos meus líderes é erre e acerte com convicção. E isso eu tenho. Então, isso não é falado. Então, assim, você faz um belíssimo campeonato junto com a sua equipe, um trabalho de bastidor absurdo. A minha equipe tem que brilhar mais do que eu sempre, como gestora. A minha equipe tem que brilhar sempre. Porque quando a minha equipe está brilhando, isso é a prova que o meu trabalho está sendo bem feito. Mas, às vezes, você receber do seu superior um elogio faz bem para o espírito. E você nunca receber. Só crítica. Você tem que chegar em casa e falar assim, não, eu sei que estou no caminho certo. Eu sei que estou no caminho certo. Eu sei que eu posso. Você ter que enfrentar grandes profissionais e colocá-los no caminho, sabendo que eles estão olhando para você, putz, mas eu estou sendo liderada por uma mulher. Eu liderado por uma mulher? Que isso? E aí você tem que ter todo um jogo de cintura, toda uma inteligência emocional para chegar para esse cara e falar assim, cara, não tem vergonha nenhuma ser liderado por uma mulher. Pelo contrário, a gente vai construir junto. E construímos um caminho muito bonito. Então, assim, é muito fácil mostrar o lado bonito. A gente mascara muito o lado ruim. Mas o lado ruim também faz parte da nossa construção. Eu acho que todas as vezes que eu caí no campo de jogo, todas as vezes que eu fui ofendida, todas as vezes que um árbitro me olhou com aquele olhar 43 não positivo, mas negativo, eles me deixavam mais forte. E toda vez que eu fui desrespeitada na gestão, que por algum motivo eu fui chamada em público, atenção, me deixava mais forte. Porque eu sabia que eu estava no caminho certo e eu tinha que seguir com esse propósito. Então, assim, errei muito, acertei muito com as minhas convicções. Por isso que eu sou polêmica. Porque eu tenho coragem de me expressar dessa maneira. Agora eu te digo, o que eu estou fazendo de errado? Falei algum absurdo pra você? Não, mas eu não acho que você é polêmica. Eu acho que ter Você entende? polêmica é falar de temas, né, que estão aí no hype pra ganhar um espaço. Acho que você tem a personalidade forte de falar sobre temas que hoje muita gente fala, mas, de novo, né, que há 20, 30 anos ninguém falava. E Mas a se gente não falasse. podia, mas, Então, Marcelo, mas e se se falasse, era desrespeitada. Se eu falasse com essa força que eu estou falando hoje com você, Mas você falou de outro jeito, Ana. eu não atuaria, não, mas Não, mesmo naquela época. Você não falou com discurso, num podcast, abertamente, com microfone. Não. Mas com atitude. Era com Com postura, com uma busca por um espaço que na época era talvez o teto, ou você passou um pouquinho desse teto. Porque assim, Mas... assim, eu aprendi que para chegar aonde eu sonhava chegar, que era na FIFA e estar em grandes jogos, engolir sapo e ser humilhada fazia parte do meu processo evolutivo, entendeu? Fazia parte do meu processo. Mas você não teve a postura de vítima. Não, né? nunca teve a postura. E eu detesto isso. Olha, você quer ver alguém me ofender a chamar que eu sou vítima. Não, porque fizeram isso comigo, fizeram isso com aquilo. Não. Talvez internamente, eu não sei, aí Deus que sabe do seu coração, sua terapeuta talvez saiba, mas no campo externo, no que era possível a gente como torcedor ver, você tava ali, né? Não sei como é que tava por dentro, mas por fora tava ali, toda pomposa, e fazendo, e atuando, e encarando. Acho que isso era um romper barreiras. Sabe qual que é o grande diferencial meu, assim, que eu falo que a vitimização não combina comigo? Porque eu amo tanto o que eu faço. Eu me divertia tanto no campo de jogo, bandeirando. Até hoje, quando eu vou apitar, é uma festa. Não tá entendendo? Quando eu entro a apitar um jogo, festa de artista, de uma final de um campeonato amador, quem quiser me contratar, eu tô liberado agora, galera. Eu vou com uma festa, é uma alegria no rosto. Então, assim, eram 2 horas que eu falava assim, vão me criticar, vão me ofender, mas eu vou desfrutar, eu vou viver. Igual na gestão. Por muitas vezes eu saí de uma reunião arrasada. Mas aí eu chegava em casa, tomava minha ducha, chorava no chuveiro, pegava minha taça de vinho e falava assim, poxa, conversando com Deus, mas eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo. Eu tenho o privilégio de poder transformar vidas e ver como a minha vida foi transformada, poder contribuir de alguma maneira para que a vida de outros profissionais sejam transformada. De ver meninos que veio de área de risco e que hoje estão atuando na primeira divisão do Campeonato Paulista e vai apitar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que mudou a sua perspectiva de vida e que ele é exemplo no bairro dele, na comunidade dele. Aí dava esse alento, acho que a minha força vem daí, sabe? Dessa coisa assim, eu digo, para a gente superar qualquer barreira, para a gente superar qualquer tipo de humilhação, primeiro, fé em Deus, sempre, tenha Ele no seu coração 24 horas. E ame o que você escolheu fazer. Faça com amor, faça com carinho. Papai do céu cuida. Vão tentar te derrubar,
vão tentar te destruir, vão tentar te difamar. Toda pessoa que está em evidência vai ter pessoas que vão admirá-la, é uma vidraça, e vai ter pessoas que vão querer ocupar aquele lugar ou não. E vão ter pessoas que vão, de alguma maneira, a gente provoca algum gatilho nessa pessoa, que talvez seja até dela, mas de sentimentos ruins. E tudo bem também, faz parte do jogo. Agora a gente tem que estar forte em algumas bases. E eu tenho essa base, que é fé em Deus, assim, acima de tudo, peço força diariamente. E o amor que eu tenho pela minha profissão e pela minha família. Assim, a minha mãe é o meu eixo. Então, quando o bicho balança, a gente fala assim, não, mas o que está aqui dentro é mais bonito. Isso que tem que aflorar. E não o lado ruim. Agora não vou dizer para você que eu já não senti raiva, já não senti ódio, já não quis matar algum. Sou de carne e osso, já quis, mas nunca fiz. Mas não fez, tá bom. Cheguei perto, eu acho. Ana, você tá falando de paixão, futebol Isso é a paixão, importante. ok. Mas a TV também é uma grande paixão sua? É, olha, se você me perguntasse assim, Ana Paula, qual o seu sonho de consumo? Eu sou fã de Armando Marques, sabe por quê? Armando Marques errou e acertou no campo de jogo, foi um árbitro ícone. Foi um gestor que causou ódios e paixões também, tanto que eu sou uma das apaixonadas, mas eu sei que tem muitos companheiros que o odeiam, porque ele que me lançou, teve a coragem de me lançar. E Armando Marques, ele era tão visionário, que eu não sei se um dia vão me permitir copiar um pouco Armando, que ele era membro de uma comissão de arbitragem e tinha um programa de TV. Você sabe disso? Sim. Então ele trabalhava na comunicação, olha pra você ver, eu me inspirei nele, inclusive, depois que eu fui pra comunicação, que a gente foi pesquisar, porque geminiano é uma raça que é geminiano, né? A gente é curioso demais. Aí eu fui pesquisar a história do futebol e se tinha comunicador que atuava na gestão de arbitragem, ou como árbitro, e também na comunicação. Encontrei Armando Marques. Quando eu encontrei Armando Marques aqui no Brasil, eu falei, opa, tem mercado. Aí me decepcionei um pouco, porque quando eu quis fazer as duas paixões que Papai do Céu me deu, que é a comunicação e o futebol, que eu amo, não pretendo sair do futebol, mas também não pretendo mais deixar a comunicação. Eu acho que são dois caminhos que eu vou tentar fazer com que Deus permita que caminhem juntos. Eu acho que já está sendo possível. Eu acho que o que o CNM fez hoje faz hoje na Comissão de Arbitragem Nacional, que é ter um programa de arbitragem, já é um pouco disso. Sim. É trabalhar a gestão com a comunicação. Então não está tão longe de eu conseguir realizar esse sonho. E ele fazia isso. E eu era uma garota olhando para ele, tinha que 22, 23 anos, sabe? A primeira vez que eu sentei com ele, eu tremia na base, você tá entendendo? A primeira vez que eu sentei com Armando Marques, eu sentei na ponta de uma mesa, ele olhando para mim, eu não sabia nem como me mexer. Com toda a minha personalidade, para você ter uma noção do impacto que o homem era, assim, era algo impressionante. Não sei se um dia eu vou ter essa áurea, vamos falar assim, mas ele tinha. E eu falei, puxa, tanto é que teve um dia, e eu fico feliz, esse bate-papo, ele estava mais tranquilo, a gente conversou, eu falei pra ele assim, eu te admiro, um dia eu quero ser igual ao senhor. Quero poder ter essa possibilidade de trabalhar em dois caminhos. Ele falou, confio em você, porque hoje eu te coloco porque você olha só como ele era danado. Hoje você é uma bela distração. Eu falei, não fala isso, só distração? Ele falou assim, não, mas você dá conta do recado. Aí foi quando ele me elogiou, o primeiro elogio que eu tive de Armando, que eu vou carregar pra vida, que ele falou assim, Ana, além de ser uma bela distração, quando eu coloco a Ana Paula em campo, eu posso colocar outras mulheres. Porque a probabilidade de você errar é menor. E se a outra mulher se equivocar, eu posso dizer que eu tenho uma mulher que tem qualidade. Olha isso, isso eu ouvi dele. O dia que ele falou isso, eu abracei e falei que Deus continue me iluminando e que eu continue sendo essa referência para o Senhor. Por quê? Porque isso a gente também tem que se preocupar, que nós somos minoria. Então, o peso sobre nós também é muito grande, né? A mulher que erra e a mulher que acerta... o peso é diferente. Lamentavelmente, os pesos são diferentes. Então, você saber e ter a consciência. Igual, uma coisa hoje, eu tenho uma Edna que dá conta do recado. Então, eu lançar uma outra menina na Série A, me dá força. Por que me dá força? Porque eu tenho Edna. Se eu não tivesse Edna, eu não teria essa força. Então, o que eu fiz na minha gestão também, com as palavras do Armando, foi um pouco disso. Olha, eu vou lançar um garoto novo, mas eu preciso ter um garoto novo muito bom. Porque se eu lançar 3, pelo menos um vingar forte, eu já tenho um apoio de alicerce. Você tá falando de erro, então, assim, não sei se eu te respondi sobre a paixão, comunicação. Respondeu. Comunicação estão conectadas, futebol, né? E o carinho, eu sei que muita gente não gosta dele, e a admiração e gratidão que eu tenho por Armando Marques.
Você tá falando de erro, né? E se a gente entrar aqui em erro de arbitragem, a gente vai ficar 3 horas aqui e vai estourar o tempo do programa. Eu não posso. Acho que já deu, já. Quanto tempo a gente tá? Tá quase. Ana, você não é da época do VAR enquanto profissional, mas é muito da época do VAR enquanto gestora, Sim. né? Você tá falando do lance da Portuguesa Santista e do São Paulo, que eram 4 lances que você não sabia, E acertei. né? E Foi acertou, milagre. legal, parabéns. Como é que você vê hoje, assim, essa condição, esse conforto que o VAR traz para auxiliar, né? Em que na dúvida eu levanto, quer dizer, não precisava arriscar, né? Porque se eu errar aqui, tem quem me suporte ali. O quanto isso é bom e o quanto isso faz o árbitro perder a personalidade da decisão. Então, agora a gente vai tocar num ponto. Eu acho que o grande segredo, Marcelo, tá na sua personalidade. Igual, eu brigava com a máquina. Na minha época, foi quando começou os jogos com 8 e 16 câmeras. Lembra? Não tinha, Lembro. era uma câmera, Lembro. eram 3, 4 Lembro. câmeras. E depois veio o advento de 8 câmeras, 16, que chegou a 22, 36, né, hoje. Exatamente. Mas então eu fui a geração que pegou os primeiros jogos com televisão, que mostrava o seu erro, o seu acerto. E eu lembro que eu mentalizava assim no pré-jogo, hoje eu vou ganhar na máquina. Se todo lance que mostrar, eu vou estar bem posicionada e vou ter acertado. Era esse o meu espírito. Eu acho que hoje os árbitros precisam ir para campo o seguinte, o VAR é um acessório, ele é um complemento. Essa vontade de estar acima tem que ser maior. Esse desejo de brigar pela excelência tem que ser maior. Esse desejo de trabalhar em alta performance tem que ser maior. Essa inteligência de antecipar tem que ser maior. Isso que diferencia os árbitros extraordinários dos de elite. Mas não tirou o protagonista? Porque os extraordinários, eles ultrapassam. Então, mas aí que tá, os extraordinários, por que eu digo que eles ultrapassam? Porque se eu sou um assistente de alto nível, extraordinária, não elite, além de elite, eu tenho o VAR, eu vou fazer o delay da bandeira, mas eu vou decidir no campo. Eu não vou me esconder na máquina. Eu vou decidir. Vão ver que eu levantei a bandeira. Porque é o procedimento correto. Uhum. Então eu estou brigando para ser o extraordinário. Eu digo que assim, eu gosto muito do Bernardinho, que foi um grande vitorioso, eu joguei vôlei, sou fã desse cara, porque mentalidade de vencedor é esse, é sempre querer o mais, eu não posso me acomodar ou me esconder. A gente tem que entender que a tecnologia ela veio para aquilo que eu não consigo ver, igual o meu lance foi milimétrico, foi 10 centímetros, a olho nu, eu atuei naquele jogo Botafogo e Figueirense pela intuição, pelo feeling, e me corroo, né? Até hoje por ter errado. Eu não gosto de errar. Erro, mas não gosto. Eu aprendo com ele, mas detesto errar. Mas acho que esse espírito de vencedor que a gente tem que ter, entendeu? Então, assim, o VAR veio. Mas um grande árbitro, eu elogiei o Braulio Machado agora, que fez a final da Supercopa, não precisou de VAR. É isso que a gente quer. Você quer árbitro no campo de jogo que queira cuidar do jogo, que queira tomar as grandes decisões, que queira estar naquele momento em que ninguém vai ver, mas ele viu, e o VAR vai lá e vai provar que ele acertou. Eu não tenho que me esconder no VAR, eu tenho que falar assim, o VAR vai mostrar as minhas grandes decisões. E quando eu fiz tudo o que eu podia fazer, dentro do patamar extraordinário que eu me coloquei, eu suei a camisa, eu corri, eu me posicionei, eu fiz a leitura, eu estava onde eu tinha que estar. Mas o jogo, a gente tem que entender que nós somos humanos, ele é mais rápido do que eu. Ele não consegue, eu não consigo superar a velocidade da bola, o talento dos atletas, a capacidade de raciocínio e de velocidade que eles hoje estão colocando, por mais que a gente treine. Aí sim eu preciso do VAR para me salvar. Porque eu fiz tudo o que eu podia humanamente para entregar esse jogo com excelência, entende? E me incomoda muito o VAR como protagonista. O VAR ele não veio para ser protagonista. O VAR, e não é em muitos países, né? Ele veio para ser auxiliar, entendeu? Então eu tenho uma visão como gestora um pouco mais arrojada da ferramenta. Eu sou extremamente favorável, mas eu entendo que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento cognitivo, físico e de tomada de decisão dos árbitros de campo de jogo. E também preparar os VARs na cabine para ter essas boas leituras e boas interpretações para quando se fizer necessário atuar com assertividade e prontidão. E eu gosto do futebol rápido, eu gosto da fluidez do jogo, então eu não gosto de jogo parado a todo momento. Eu tenho um viés meio, acho que europeu, eu acho. Eu sou sul-americana no sangue, na paixão,
mas eu me vejo estrategista, eu gosto do Fria. entretenimento igual tive nos Estados Unidos agora, aprendi muito nos 28 dias que lá fiquei, eu gosto dessa visão norte-americana, essa visão europeia do espetáculo. Eu acho que a gente precisa fazer essa fusão do que é o nosso sangue caliente, que eu acho que nos ajuda muito, com essa visão mais estratégica do jogo, sabe? Eu acho que falta isso um pouco pra gente, e a gente acaba usando recursos tecnológicos, seria para dar um valor maior ao nosso produto, a gente acaba utilizando como muleta. Não gosto disso, não gosto. Ana, você não dá entrevista, né? Você dá uma palestra aqui, você toma conta do desculpa, palco e vai Marcelo. falar, não, isso é bom, é um Perdão, elogio, é um perdão. elogio, é um elogio. E tô A te Michelle falando... me cobra que eu falo demais. E tô te falando isso porque, assim, você tá numa nova vertente que fala de comentarista de futebol, árbitra, né? Podem contratar a Ana, ela falou, árbitra para jogos amistosos e palestrantes. Queria te falar isso. Qual que é o seu grande barato, assim? O que você quer? Além, obviamente, que todo mundo gosta de ganhar um dinheirinho, mas qual que é o seu grande propósito, assim, para fazer uma palestra? O que você quer ao estar num palco, Olha, diante de algumas pessoas te ouvindo? Ao estar num palco, compartilhando um pouco da minha vivência, trocando experiência com as pessoas, é plantar uma sementinha, sabe? É plantar uma sementinha de que você é capaz, de que você consegue, que por mais difícil que seja, a gente consegue dar a volta por cima. É plantar sementes transformadoras, porque eu acredito muito que somos seres pensantes, o ser humano, temos uma capacidade absurda para transformar esse nosso planeta maravilhoso. Cabe a nós fazermos as nossas escolhas corretas. Então eu acho que é isso, é plantar semente por meio da minha história, por meio da minha vivência, de que por mais que você esteja no corporativo, que eu já fui do corporativo, às vezes no momento de estresse, de até curvatura da depressão, eu consegui te tocar e você falar assim, eu posso estar nesse momento difícil, mas eu vou me reerguer, eu vou dar a volta por cima, eu vou encontrar com a Ana no futuro e vou falar assim, olha, aquele momento da sua palestra me deu uma energia diferente e eu consegui dar a volta por cima e consegui transformar o ambiente onde eu estava, o local onde eu estava, a comunidade, a sociedade, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a igreja me ajudou a ter essa visão e nós somos aqui pessoas que têm propósitos, a meu ver, de servir uns aos outros. Eu acho que se a gente conseguir se servir bem um ao outro, motivar um ao outro, a gente vai ter um país um pouco melhor do que ficar competindo. Eu gosto da competitividade no sentido assim, ela vai me fazer ser melhor do que eu sou e não pior, porque quando uma competitividade faz você ser pior, a gente tem algum problema e eu vou deixar aí como reflexão o Covid. Eu perdi pessoas incríveis no Covid que eu não vou voltar mais. E eu tinha a esperança que a gente fosse sair do Covid melhores, mais humanos. E, lamentavelmente, acho que o Covid tem mostrado para mim, acho que para muitas pessoas, o quanto nós somos humanos e precisamos trabalhar para nos tornarmos seres humanos. Em vez de aflorar a tolerância, a compaixão, o amor ao próximo, a doação, a gente se tornou mais egoísta, mais individualista, mais mesquinho, infelizmente. Então eu quero que a minha palestra seja um ponto, um vagalume na vida das pessoas que me ouvirem. Emocionante o que você falou, e quero aproveitar esse momento aí que você tá de coração aberto, né? Pra você olhar pra trás, assim, Ana, e também fazer uma projeção pro futuro, né? Que eu não tô falando aqui com uma velhinha que tá aposentada, pelo contrário, cheia de planos, brilhando. O que você, se o futebol fosse uma pessoa, se o futebol fosse algo que você pudesse abraçar, beijar e tocar, o que você falaria pro futebol? Se o futebol fosse uma pessoa que eu pudesse abraçar e beijar, eu diria pro futebol assim, olha, a pessoa mais linda do planeta, que eu amo abraçar, amo beijar, amo discutir, debater um pouquinho de vez em quando, porque faz parte do processo, é a minha querida mãe, Raimunda Lucineide da Silva Mata Oliveira, que amo muito. Eu diria para o futebol assim, você tem uma beleza absurda de uma grande mãe. Mas nós temos diversos tipos de mãe. Qual é a mãe que nós queremos ser para a sociedade brasileira? Vamos seguir sendo ópio ou vamos seguir sendo um foco de luz para contribuir para o sistema governamental?
Eu acho que essa mãe pode decidir Ia pelo seu filho. dar uma discussão com o futebol, né? Não ia ser uma declaração, ia dar um podcast com o futebol. E falei em podcast? É porque você me fez uma spoiler. pergunta, você vê o carinho que eu tenho por Eu esse sei esporte, disso. cara. É a minha vida. Me falaram aqui, não sei se minha é vida. verdade ou não, me contaram que pode vir um podcast da Ana Paula Oliveira. Então, Marcelo, a gente está num projeto de construção. Eu acho que eu tô vivendo esse novo momento muito feliz. Confesso para você que eu precisei de uns 3, 4 meses aí para poder oxigenar minha cabeça, dar uma respirada. Mas eu estou feliz com esse retorno à comunicação. Não só falando das palestras, mas acho que a ideia do podcast é algo que me encanta. Acho que é uma oportunidade não só para falar de futebol, para falar de arbitragem, para falar de mulher, mas para falar um pouquinho também do que eu acredito como ideologia, né, como filosofia Legal. de vida. Mas ele ainda é um embriãozinho, tá? Ele ainda está no processo ainda. Só perguntei para pôr uma pilha aqui. Ele tá na gestação ainda, mas se sair, eu espero que saia com muito carinho e que faça isso, que as pessoas ao nos ouvir possa sentir algo transformador. Eu acho que o desafio nosso é tocar pessoas. Eu acho que, e aí eu quero te dizer, se a gestão dos 4 anos em São Paulo ela foi positiva, por mais dura que eu seja, porque uma mãe, quando cuida do seu filho, às vezes tem que ser firme para que ele não vá para o mau caminho, e eu fiz isso com os meus árbitros, mas eu acho que eles entenderam tanto a filosofia que o resultado dos 4 anos não foi a Ana, mas foi a filosofia implantada, e mesmo aqueles que não gostavam de mim entender a importância da filosofia e como grupo, como unidade, colocaram em prática. Eu acho que se São Paulo hoje tem uma uniformidade e uma consistência, é porque eles entenderam essa importância. Eu espero que eles continuem assim por muitos e muitos anos, porque eu tenho um orgulho enorme da arbitragem paulista, do que eu fui como árbitra, do que eu estou me tornando como mulher e do que eu convivi e vivi, chorei, me diverti, briguei muito, mas vibrei muito nesses 4 anos que estive em São Paulo. Então, acho que é isso, a gente tem que tocar pessoas, a gente tem que tentar tocar as pessoas. A maneira, cada um a sua. Eu ainda acho que eu tenho que trabalhar muito o meu lado emocional, porque eu sou muito intensa, acho que vocês perceberam, acho que eu exalo essa intensidade, mas eu acho que a vida é isso, eu acho que a gente tem que parar de ser fake, a gente tem que ser, gente, eu sou real, eu sou de carne e osso, falo palavrão, fico brava, mas também abraço e beijo e dou afago como poucos. E é gente boa, né, Débora? E é gente boa. Enquanto você não tiver seu podcast, use o nosso aqui à vontade, a casa é sua, venha obrigada, sempre. Marcelo, obrigada. Infelizmente, né, nosso podcast é de 1 hora, eu não gostaria, mas tem que terminar com você. E vou terminar fazendo 2 perguntas que eu faço pra todo mundo, Ana. Lá vem você. Primeira delas, não, super fácil. Com o coração que você tem respondido todas as perguntas de coração. Qual que é a maior lição que o esporte te trouxe ou te traz todos os dias? A maior lição, lutar consigo mesmo, lutar com seus demônios, porque uma mulher trabalhando no futebol lida com as suas sombras o tempo todo. Porque toda vez que você é atacada, toda vez que você é ofendida, toda vez que você é colocada em xeque, toda vez que você é desrespeitada, a sua sombra pode te consumir. E você ter que controlá-la não é fácil. Então eu acho que lidar consigo mesmo. Eu sempre digo que o maior adversário nosso não é o outro. Não é o sistema, por mais que eu lute contra o sistema. Mas é você consigo mesmo. Então meu maior desafio tem sido eu controlar os meus anjos e os meus demônios. E quem é o seu maior ídolo no esporte? E por quê? Cara, eu tenho tantos. Mas, sem dúvida, eu tenho que falar dele, Ayrton Senna. Pela entrega, pela paixão, pela intensidade, pelo desejo de querer evoluir como pessoa o tempo todo, pelo amor que ele tinha pelo Brasil. Eu tenho um amor absurdo pelo Brasil. Recebi proposta para ir embora do país, falei, não vou, sou tinhosa, vou ficar aqui. Então, eu acho que o Senna ele representa muito a pureza genuína do que é ser brasileiro. Ayrton Senna. Ana, obrigado. Obrigado pela personalidade, pelo carinho, por ter respondido as coisas com o coração, né? Por ter se emocionado. Fiquei feliz demais com a sua entrevista e, acima de tudo, parabéns pela sua história. Obrigada, né? Marcelo. Eu falei que eu ia tentar não ser piegas aqui, falar do lugar da mulher hoje,
Porque às vezes a gente tem vergonha de ficar falando isso, né? Qual que é o lugar da mulher? Que a mulher pode isso, não pode aquilo. E fica um papo às vezes pega, às vezes chato. Mas remeter essa história a 30 anos, a 20 anos, olhar pra trás e ver quem você foi, né? Esquecendo quem você é hoje ainda, mas quem foi, acho que tem um peso muito importante na história. Então, pra mim, foi uma honra te receber aqui e não receber de proforme, né? Respondendo qualquer coisa, respondendo de coração. Obrigado de coração também. Cara, eu só tenho que te agradecer, e já falando de peito aberto, quando você falou que eu me emocionei, porque eu lembrei das perdas que eu tive, que foram pessoas muito queridas. E já lembrando disso, e agradecendo o carinho de vocês, deixar uma mensagem para quem está em casa: qualidade do tempo. Quando você estiver com os seus, cuide deles, dê atenção a eles, porque o hoje pode passar muito rápido. E o amanhã, quando chegar, essa pessoa não estar mais ao seu lado. Valorize isso. Com essa mensagem linda de Ana Paula de Oliveira, a gente encerra por aqui. Semana que vem tem mais. Um grande abraço.